Muito bem, continuando a nossa série de mensagens sobre a oração respondida, nós temos usado alguns textos base. Mais precisamente, gente, eu tenho usado 1 João, capítulo 5, no verso 14, no verso 15, que fala lá a respeito se nós pedirmos a Deus segundo a sua vontade, está escrito que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estejamos certos que vamos obter os pedidos que temos feito. Isso é maravilhoso. E tudo concentrado em justamente num desses elementos que eu comecei a falar sobre isso, e vou dar continuidade, sobre conhecer a vontade de Deus. Esse é um dos 3 elementos de uma oração respondida. O primeiro deles é esse, sobre a vontade de Deus. Nós estamos inseridos em Cristo Jesus, como eu falei. Você está em Cristo, nós estamos nele, Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então, o que nós precisamos é ajustar o nosso coração com o coração de Deus. Então veja bem o exemplo de Jesus. Ele foi um homem que conhecia a vontade de Deus para a sua vida. Ele foi extremamente eficiente na oração respondida. E ele declarou várias vezes, em várias passagens, que ele não veio fazer aqui a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Quantas vezes ele falou isso? Umas 4, 5 vezes ele declarou. Então Jesus estava em linha direto com a vontade do Pai. Jesus não chegou aqui e falou assim para o Pai: aí, deixa comigo, eu vou fazer, eu penso, eu acho, eu aconteço, eu faço acontecer e tal. Nada disso. Ele veio para cumprir uma vontade de Deus. Ele estava inserido debaixo dessa vontade de Deus. É por isso que ele era um homem extremamente eficiente em oração. Então, o exemplo lá de João, capítulo 11, quando ele ressuscita Lázaro, na verdade, ele diz assim: Senhor, olha só, muito obrigado porque você me ouviu. Ele agradece a Deus. Aliás, eu sempre sei, disse ele, que você sempre me ouve e tal. É uma relação muito maravilhosa, porque Jesus estava debaixo da vontade de Deus. Então, a garantia, gente, ouça isso, na oração respondida está em conhecermos a Deus e a sua vontade para a nossa vida. Isso é importante. Se de tudo que nessa série você vai aprender, aprenda isso. Aprenda a ter essa sensibilidade, reconhecimento da vontade de Deus para a sua vida, para esse momento, para aquilo que você vive em família, no ambiente de trabalho, as situações. Você detecta com o seu espírito em alto, através da palavra, o Espírito Santo te revela qual é a vontade de Deus. E em cima disso você ora. E é em cima justamente da vontade de Deus que eu oro, crendo, óbvio, como está escrito, Jesus disse: em tudo quanto pedizes crendo, recebereis, tá certo? Então eu quero te falar que muitas vezes, por ignorância, eu e você fazemos orações que por si mesmas elas se desqualificam de serem respondidas, porque não estão em linha com Deus e a sua palavra. Esse é um detalhe importantíssimo. Eu já vi várias pessoas conversando comigo e pedindo e falando: pastor, eu tenho orado, pedindo isso, aquilo, outro. Mas depois daquela conversa eu percebo que aquilo ali está muito mais numa vaidade de um desejo da sua cabeça, como o próprio Tiago falou, na vaidade de uma soberba, de um orgulho de coisas que são da carne. E Deus não vai responder isso. Você imagine uma criança chegar para o pai e falar assim: pai, me dá uma arma. A criança tem 5 anos. Bom, se ele tivesse 30, eu já não daria, porque é uma coisa tão perigosa. Mas você imagina uma pessoa de 5 anos pedindo uma arma, ou pedindo algo que ele não tem capacidade, não é verdade? De ter aquilo, ou manter aquilo outro. Então tem muitas coisas sendo faladas para Deus e sendo pedidas a Ele que estão sendo desqualificadas, o que está fora da vontade de Deus para a nossa vida. E isso é importante demais, gente. Você vê o Daniel, o exemplo do profeta Daniel, lá no capítulo 9, ele descobre, lendo a palavra de Deus, olha, de que o cativeiro de Israel na Babilônia seria 70 anos. Uma vez que então ele estava inserido dentro daquele tempo, ele começou a orar a respeito daquilo, da situação em que eles viviam, e falando com Deus a respeito, se humilhando, fazendo aquela oração de arrependimento, fazendo aquela oração: Senhor, olha só, nós precisamos de Ti e tal. E está escrito lá no capítulo 9, você tem que dar uma lida, que o anjo então se apresenta para começar: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a compreender, a se humilhar diante de Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa delas eu vim. Você entende, gente, essa ligação entre a vontade de Deus e aquilo que Deus tem? Então a medida, eu quero te falar isso, a medida do nosso conhecimento sobre Deus e sobre a sua vontade é a medida da oração respondida. Então a nossa oração respondida está na medida desse conhecimento que é super importante na nossa vida. Então eu quero que você guarde isso no teu coração, alinha o teu coração com a palavra, com a verdade,
Então você vai orar crendo, e aí você receberá como está lá escrito em 1 João capítulo 5, no verso 14 e 15. Deu para entender um pouquinho isso? Muito legal. Então, não deixe de curtir o nosso vídeo. Por favor, se inscreve aí no nosso canal e não deixe de colocar um comentário aí pra gente, porque isso é importante. Um abraço.